Bom dia, a graça e a paz. Glória a Deus, queridos, bom dia. Glória a Deus. Você que está chegando aí, já compartilha aí o vídeo, né? Na sua linha do tempo. Ou abre aí uma chamada de vídeo, né? Que criaram um vídeo aí na sua timeline, que vai nos ajudar aí no sentido de alcançar mais pessoas, né? Bom dia, a graça e a paz. Bom dia. Glória a Deus, bom dia. Diaconisa Marcileia, pastora Deilton, pastor Daniel, nosso irmão Wanderson Silva, a Vaza, o irmão Margarida, a paz do Senhor, bom dia. Paz do Senhor, irmã Marta, bom dia, Diaconisa Cristina, a paz do Senhor, pastor Jefferson, a paz do Senhor, irmã Luciana, o Diácono Antônio, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dando um tempinho aqui, queridos, para que você possa, né? As pessoas possam entrar nessa live, nessa manhã, um devocional diário da comunidade cristã Ágape, Ministério Bereia, aqui da região do Justinópolis. Temos aí a sede aqui no bairro Flamengo, a congregação no bairro Girassol, né? Na pessoa aí do nosso pastor presidente, o pastor Jefferson Leão, pastor Alexandre, o pastor local lá no Girassol. Temos realizado esse trabalho, né? Já é o quarto devocional diário. Estivemos aí já realizando aí a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, o livro de Atos. E hoje nós vamos estar iniciando a carta de Tiago. Durante toda essa semana, né? Nós vamos estar trabalhando a carta de Tiago, sendo hoje a introdução. Amanhã nós vamos falar sobre a história de Tiago, né? O autor do livro, através da pessoa do pastor Daniel. E a partir de terça-feira, né? Os capítulos, né? De 1 a 5 subsequentes, né? Até aí o domingo, né? Encerrando-se no domingo aí a carta de Tiago. E logo em seguida, já na segunda-feira, nós estaremos dando continuidade com a carta de Pedro, primeira carta de Pedro e posteriormente a segunda carta de Pedro. Então fica aí o nosso convite, né, para que você possa acompanhar, né, as lives nestas manhãs às 8 horas da manhã, né, todos os dias, né, nos próximos aí 15, 21 dias. Nos acompanha aqui porque Deus tem sido maravilhoso, né? Para conosco, Deus tem sido maravilhoso com o seu povo e que nós possamos a cada dia agradecer a Deus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar nesta manhã, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Amém? Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, já com o coração grato, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu amanhecer mais um dia. Muito obrigado, ó Deus, pelo dom da vida. Muito obrigado, ó Pai, pela saúde, pela paz do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela proteção e provisão do Senhor. Pai, eu te apresento, ó Deus, cada vida nesta manhã, cada pessoa que está nos acompanhando nesta live, cada família que aqui está representado. Pai, eu te apresento, ó Deus, o povo de Israel, o povo do Senhor, o seu povo eleito, o sacerdócio real, para que o Senhor possa continuar sendo conosco, manifestando o amor e a graça do Senhor. Pai, eu te apresento de uma forma especial a comunidade cristã Ágape, Pai, a sua liderança, os seus membros. Pai, esta casa de oração continue sendo conosco, continue sendo com este povo de uma forma maravilhosa como o Senhor tem sido. Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por cada momento na presença do Senhor. Pois sabemos, meu Pai, que sem o Senhor nada seríamos e nada podemos fazer. Por isso, nos guarde nesta segunda-feira,
nos guarde, ó Deus, nessa semana e que possamos fazer tudo para a honra e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, queridos. Mais uma vez, né? Bom dia, a graça e a paz. Você que está chegando, né? Nós estamos iniciando agora a carta de Tiago, né? O devocional diário desta manhã. E aí eu gostaria de cumprimentar você, né? Com a santa e gloriosa paz do Senhor. Já pedir a você aí que você possa compartilhar nesta manhã esta live, né? Para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas e assim cumprir o seu propósito. Porque a palavra de Deus diz assim que quando a palavra de Deus ela é lançada, ela é semeada, jamais ela voltará vazia. Amém? Vamos lá, querido. Você que tem condições de abrir a sua Bíblia, né? Ou a leitura bíblica, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Vou apenas introduzir com esse versículo para que nós possamos estar introduzindo aí a carta de Tiago, ok? Carta de Tiago 1, versículo 1. O versículo diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersa, saúde. Ou seja, Tiago, ele abre a carta já fazendo um cumprimento, uma saudação a esse povo. Nesse caso aqui, as 12 tribos que andam dispersa, saúde. E com esse versículo nós vamos estar introduzindo então a carta de Tiago. Olha, a carta de Tiago, ela é uma carta que compõe o que a Bíblia chama de cartas gerais ou epístolas gerais. O que seria essa epístola geral? É uma epístola, é um conjunto de cartas que ela não tem um destinatário específico ou uma igreja específica. Por isso ela é chamada de uma carta geral. E você que conhece a Bíblia, e mesmo você que não conhece, a Bíblia ela é composta, né, o Novo Testamento ela é composta de 7 cartas gerais ou epístolas gerais. Essas epístolas são atribuídas a 4 autores. Tiago, né, uma carta de Tiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João e uma carta de Judas. A característica em comum dessas cartas é que ela não tem um público específico, um destinatário ou uma igreja específica. Por isso é chamado de cartas gerais. Enquanto que as outras cartas, né, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo, as cartas, né, 13 cartas, elas sempre têm um público específico. Éfeso, Filipenses, a carta de Hebreus, ou seja, são cartas que eram direcionadas a um público ou uma igreja específica. Já as cartas gerais, elas têm por esse caráter um público geral. Nesse caso, a carta de Pedro, ela embora esteja direcionada às 12 tribos, essas 12 tribos eram o quê? Os judeus, que estavam primeiramente na região de Jerusalém, e em função das perseguições daquele primeiro século, principalmente a morte de Estevão, ali foi propagado um endurecimento das ações do Império Romano e propriamente também do povo hebreu, ou seja, do judaísmo, sobre os cristãos. Chamaram então os novos cristãos, aquelas pessoas que iam se convertendo ao Evangelho de Cristo, e em função dessa perseguição eles foram dispersos. E aqui Tiago fala isso, as 12 tribos, ou seja, dispersas, elas não tinham uma localidade específica. Então a carta de Tiago, ela tinha por objetivo falar diretamente aos judeus convertidos e que haviam sido dispersos em função da perseguição naquele primeiro século. Se você ter mais ou menos ideia, para você ter mais ou menos ideia da época exata, Estevão morreu por volta do ano de 34 depois de Cristo. Ou seja, significa que a carta de Tiago, ela foi escrita ali entre os anos 45 e 50, ou seja, pouco antes do Concílio de Jerusalém. Ela foi escrita em função desse povo que estava disperso, ou seja, com a clara preocupação de Tiago com esse povo que estava distante
do seu território, da sua nação de origem, mas estavam em busca do Evangelho, da salvação de Cristo. Amém? É interessante dizer, querido, que a carta de Tiago, embora ela tenha sido talvez um dos primeiros documentos do Novo Testamento, ela não foi prontamente incluída no canon bíblico. Por quê? Porque ela demorou um pouco no processo do seu reconhecimento, tanto no aspecto de conteúdo, quanto também no aspecto da sua autoria. Então aqui eu vou falar um pouco sobre essa questão para que você possa entender um pouco mais. Ou seja, a primeira coleção de livros do Novo Testamento foi chamada de Canon Muratori. Canon Muratori. Esse documento ele foi organizado por volta do ano 170 depois de Cristo. Nesse documento, ele não constava ali a carta de Tiago. Ou seja, já 170 anos, ou seja, cerca de 140 anos após a morte de Cristo, esse conteúdo da carta de Tiago ainda não era incluído no primeiro canon, ali já sendo preparado, organizado, tudo bem? Tertuliano, escrevendo sobre as Escrituras, ainda por volta do século III, ou seja, no ano 250, ele faz 7.258 citações do Novo Testamento, ou seja, fala sobre vários textos do Novo Testamento, mas em nenhum deles foi incluído o conteúdo da carta de Tiago, ok? Ou seja, significa que nós somos 170, agora nós chegamos a 250, ou seja, não tinha sido o relato ainda. Começou a surgir algo relacionado à carta de Tiago por volta do ano 140, olha aí, 170, 250, mas 140, tinha um cidadão, né, um bispo chamado Marcião. Ele fez ali uma coleção de escritos, mas esses escritos, na verdade, eles fundamentavam uma seita herética, chamado marcionismo. Nesse conteúdo, já tinha vários escritos ali também sobre o Novo Testamento, mas também nele não estava incluído a carta de Tiago, ou o conteúdo de Tiago. Então, nós passamos aí quase que até o século III. Já no ano de 350, depois de Cristo, a carta de Tiago então aparece pela primeira vez, sendo alguns relatos do seu conteúdo. Esse conteúdo é chamado Corbex Carbeiensis, ou seja, é como se fosse um segundo canon. Codex Carbeiensis, no ano de 350 depois de Cristo. Nesse contexto, o texto de Tiago, a carta de Tiago, era atribuída num primeiro momento a Tiago, filho de Zebedeu, ou, né, para quem conhece um pouco dessa história, como se fosse Tiago maior ou Tiago menor, seria a mesma pessoa, mas mais conhecido biblicamente, né, de acordo com os evangelhos, Tiago, filho de Zebedeu, um dos discípulos de Cristo. Então foi a primeira citação e no primeiro momento trouxe essa informação de que Tiago maior, hoje aí, né, dentro do contexto católico, seria São Tiago, que é aquele mesmo representado pelo São Tiago de Compostela, lá na região da Espanha, onde ele tem lá uma grande igreja, né, de São Tiago de Compostela, ok? Era atribuído então a essa autoria, mas essa autoria ela não tinha como é que eu poderia dizer? Não tinha uma concordância geral em torno dessa autoria. Então, ou seja, já começa a aparecer em 350. A carta de Tiago, então, ela aparece, então, por volta do ano de 357, já nos escritos ou manuscritos latinos, ainda com certas reservas, por causa do seu direcionamento a esse público geral, ok? E depois, nesse ano de 357, tem um outro autor, chama Hilário de Poitiers. Ele cita dentro do documento de Trinitate, ou a Trindade, né? Ele cita então esse conteúdo da carta de Tiago. Você vai perceber então que a carta de Tiago ela demorou cerca de 4 séculos para ser reconhecida, para ser estudada, para ser reconhecida a sua autoria, para que ela pudesse então no ano de 382, ela ser incluída então na Vulgata Latina,
a primeira versão do Novo Testamento, que era o quê? Era uma tradução do grego para o latim. Isso ocorreu no ano de entre os anos 382 e 384. Essa versão ela foi adotada então pela estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana. E a partir de então ela começou a existir dentro da versão oficial do Novo Testamento. Okay? Então, ou seja, demorou aí 400 anos, 4 séculos, para que essa carta então fosse estabelecida dentro do cânon bíblico. Tudo bem? Como eu já disse aqui, né, a autoria dela no primeiro momento foi colocada sobre Tiago, filho de Zebedeu. Nesse processo de reconhecimento, foi-se então chegando a uma certa concordância, tá? Ou uma concordância maior de que a autoria dela, na verdade, seria de Tiago, o justo. Ou seja, quem é esse Tiago? O Tiago, o justo, foi citado por Lucas, foi citado por Marcos, foi citado por Mateus, que nada mais é do que o meio-irmão de Jesus Cristo. Algumas pessoas não era primo, mas é uma pessoa que estava ligada ao parentesco e reconhecidamente pela maioria seria o meio-irmão de Jesus Cristo. Está lá em Mateus 13:55, Marcos 6, versículo 3, João 7, versículo 7, 3 a 5, Atos 1:14, primeira carta aos Coríntios 15:17, Gálatas 1:19. Todas elas fazem referência a Tiago, o justo. E esse Tiago, então, seria realmente o autor desta carta. Ok? A importância desse personagem vai ser tratada amanhã pelo pastor Daniel. Então eu não vou nem entrar muito em detalhe para que você possa acompanhar e aí obter mais informações sobre Tiago, que assumiu uma grande importância dentro do contexto da igreja, né? Dentro de Jerusalém, se tornando um de seus principais líderes. Amém? Um outro ponto que eu gostaria de dizer para você, que eu já comecei a falar sobre ele, foi o quando foi escrito. Ou seja, o contexto histórico em que essa carta foi escrita. Como eu disse, ela foi escrita entre os anos 45 e 50. Pouco tempo depois, ou seja, cerca de 9, 10 anos após a morte de Estevão, né, após o martírio de Estevão. E foi em função dessa perseguição, dessa dispersão, que é chamado, o conceito real seria a diáspora, ou seja, a saída do povo de Jerusalém em função da perseguição, para as regiões de Roma, Alexandria, Chipre, cidades circunvizinhas ali da região da Grécia e também uma grande área ali da Ásia Menor. Justamente aquela mesma região onde que apóstolo Paulo realizava suas viagens missionárias, ok? Então, ou seja, em função dessa dispersão, os primeiros cristãos ali, né, os crentes não terem um apoio, né, organizado de uma igreja estabelecida, Tiago, o próprio Paulo, outros, né, o Pedro, João, tinha a preocupação de cuidar desse povo, orientando através de documentos, de cartas. Tiago, então, escreveu como um líder preocupado, visando um papel de encorajamento, de motivação da fé naqueles tempos difíceis. Ou seja, era um período de grande tribulação e conflito, seja nos aspectos de suas necessidades materiais, físicas, quanto nos seus aspectos espirituais. Tudo bem? O modelo linguístico, é bom a gente entender um pouco o que a carta de Tiago ela quer introduzir para nós. O modelo linguístico de Tiago, ele é como se fosse de um tempo presente. Mas eu vou explicar para você o que seria esse tempo presente. É chamado, um modelo linguístico chamado de instância de enunciação. Instância de enunciação. O que é essa instância de enunciação? Nada mais é do que um texto discursivo, expositivo, de oratória, um texto teórico argumentativo. Ou seja, qual é o objetivo desse texto? Provocar uma interlocução entre autor e ouvinte. Então, o texto de Tiago, se você perceber, ele o tempo todo é um texto provocativo, ele queria respostas. É como um texto em que se faz muitos questionamentos e ao mesmo tempo que o interlocutor, o ouvinte, não manifesta porque está perplexo,
Tiago lança a resposta. Olha, se você é assim, por que você não é assim? Então, ou seja, quer ver um exemplo? Tiago 2, versículo 18. Tiago 2, versículo 18, vai dizer assim, olha, Tiago 2, versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mostra-me, mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E assim tem N versículos provocativos por parte de Tiago. Então esse texto era um texto que de caráter exortativo, persuasivo, com uma construção objetiva e com o intuito de provocar uma sensibilidade na pessoa através do Espírito Santo e também um movimento cognitivo, ou seja, de reflexão, de mexer com a razão. Então essa era a escrita de Tiago. Então é como se fosse o tempo da nossa época, as pregações, né, os sermões, em que muitos falam, não, esse pastor prega muita exortação. Ou seja, é um tempo atual, é fácil leitura, é um texto racional, porque ele está muito pegado nessa praticidade do que é a nossa vida. Okay? Então essa é a estrutura linguística de escrita da carta de Tiago. Se você ler com esse olhar, vai facilitar muito o seu entendimento do que Tiago quer te provocar e do que ele quer proporcionar de mudança através do Evangelho. Ok? Então, ou seja, esse era o objetivo de Tiago. Como eu disse aqui, tinha esse objetivo de atingir esse povo disperso pela perseguição. Tudo bem? Então essas 12 tribos é fácil identificar que era um povo judeu que havia se distanciado de Jerusalém por causa de perseguição e que na sua maioria haviam se convertido ao Evangelho. Qual que é o propósito, afinal, dessa carta? Alguns acham que essa carta foi escrita como uma carta-resposta aos escritos do apóstolo Paulo. Como se fosse um confronto de Tiago, que por ser judeu, por ser irmão de Jesus, que estava se posicionando ali dentro dos princípios das obras, ou do princípio da lei, contra Paulo, que estaria pregando o evangelho para os gentios e ao mesmo tempo considerando que o justo viverá pela fé. E aí veria Tiago, não, o justo viverá pelas obras. O que na verdade é um grande erro. Um grande erro por quê? Porque Tiago não tinha o propósito, na verdade, de contradizer Paulo. Pelo contrário, Tiago vinha fundamentando o princípio da fé. Mas uma fé não balizada somente naquela condição de fala ou de discurso, e aí onde é que ele faz o confronto. Então, Tiago era zeloso em relação aos princípios da lei? Sim, como todo judeu foi e sempre será. Mas ao mesmo tempo, ele, por ser irmão de Jesus, por ter se convertido ao Evangelho, por ter se tornado um grande líder da igreja naquele momento, Tiago sabia que o princípio bíblico, o princípio daquele povo era o princípio da fé em Jesus Cristo, na morte e ressurreição de Cristo. E isso precisava de uma fé sobrenatural, uma fé além das condições humanas, para que pudesse compreender o propósito de Jesus Cristo enviado, o Messias, como Senhor e Salvador daquele povo e Salvador da nação eleita, dos eleitos. Então Tiago, ele tinha esse papel de fortalecer sim os ensinamentos de apóstolo Paulo sobre a fé. Ou seja, para que ele pudesse não trabalhar num princípio de legalismo, mas dentro do seu princípio de praticidade.
Tudo bem? Ou seja, Paulo, nos seus escritos, ele tinha mais uma preocupação ética do que doutrinária. Ética em qual sentido? Ética é aquela pessoa que se apega à sua origem, que se apega à sua casa, ao seu princípio. Ou seja, ele tinha essa preocupação. Olha, você aprendeu a palavra, você aprendeu os ensinamentos de Cristo. Por que agora você não vai colocá-los em prática? E você sabe quais são as consequências, quais são os resultados dessa carta? Por que não vem colocando em prática? Então, enquanto que o apóstolo Paulo, ele trazia a fé, presta atenção, dentro do princípio de crer em uma verdade, Tiago trazia a fé no princípio de crer, acreditar e confiar. Aí nós lembramos lá dos Salmos, né? Salmos 37, verso 5. Não é isso? Salmos 37, verso 5 vai dizer, espera só um minutinho, vamos abrir aqui, que você deveria entregar os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo, ou no mais ele fará. Tudo mais ele fará. Então é um princípio de praticidade, de entrega integral aos planos de Deus através da vida de Jesus Cristo. Então tinha esse aprofundamento, essa ampliação da compreensão da fé. Não só, a fé não era só uma verdade na palavra, em Cristo, mas precisava ter uma fé clara. Você acredita? Acredita? Você confia? Confia? Então se entregue a Ele. Cumpra os seus princípios. Viva Cristo na sua essência. Deixa Cristo fluir através da sua vida, para que você possa então se tornar verdadeiramente uma testemunha de Deus nesta terra. Para que você possa ser luz do mundo, para que você possa ser sal da terra. Então, e Tiago não refrescava. Como é que você poderia ser testemunho em meio às aflições? Está aí Tiago 1, versos 2 e 3. Se você procurar, dentro do contexto da carta de Tiago, talvez essa seja a verdade mais profunda que Tiago nos coloca, que vai dizer assim, Tiago, 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois você sabe que a prova da vossa fé produz perseverança. Você sabe que a prova da vossa fé produz perseverança. Perseverança em quem? Em quem está vivendo essa história e em quem está presenciando o seu testemunho. Então Tiago vai falar isso o tempo todo. E durante a carta de Tiago você vai perceber que a todo momento ele está exortando baseado nesses princípios. E aí é onde é que Tiago vai fortalecendo a fé, vai cobrando uma atitude prática por trás dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então a aplicação prática da carta de Tiago, ela desafia os seguidores de Jesus Cristo. Não simplesmente falar, manifestar, colocar uma placa na parede, ou um quadro, ou colocar a Bíblia sobre uma mesa. Não. Era preciso falar e andar conforme se estava falando. Era preciso andar falando, vivenciando. É como se fosse o princípio ensinado do Velho Testamento, em que fala assim, olha, aos pais, para que o seu filho venha aprender a palavra, você precisava andar no caminho. Andar no caminho. Ou voltar mais lá no Gênesis, Enoque andou com Deus. Jesus Cristo nos traz uma palavra no final dos seus tempos de vida. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Tiago, ele sabe disso. É mais ou menos assim, olha,
Jesus já prometeu e ele é fiel para cumprir que ele está com você. Agora, precisa, na verdade, é você querer andar com ele. Enoque andou com Deus. Ou seja, Enoque já havia tomado uma decisão. Não importava as circunstâncias. É isso que Tiago quer chamar a nossa atenção. Não importa as circunstâncias que vocês estão vivendo. Ande com Jesus Cristo. Siga os passos dele. Viva a história dele. Viva os seus ensinamentos. Então Tiago, ele provocava. Então, ou seja, havia sim uma relação na carta de Tiago nessa fé e obras, mas não uma obra como se fosse o fruto, né? Não, esse aqui é o seu fruto, você tem que apresentar aos outros. Não. Nem apresentar aos outros. É viver. É saber. É conhecer. Ou seja, é um princípio de verdade prática para as nossas vidas. Para Tiago, o viver correto é a evidência e o resultado da fé. Uma fé salvífica, salvadora. Ou seja, dentro desse princípio de fé, Tiago se estabelece na carta dele 3 princípios. Uma religião genuína, uma fé genuína e uma sabedoria genuína. Genuína em quê? Pela fé. A religião genuína, se você ler Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 27, a fé genuína dos capítulos Tiago 1, 28 a Tiago 3, 12, e a sabedoria a partir de Tiago 3, 13 até o seu final, Tiago 5, 20. Ou seja, a igreja haveria sim de manifestar uma compaixão de Deus, como Cristo manifestou na cruz do Calvário. Os cristãos verdadeiramente deveriam amar os outros, como verdadeiramente dizem manifestar o amor a Deus. Como podemos dizer que amamos a Deus se não conseguimos amar os nossos irmãos? Como podemos dizer amar a Deus se nós não conseguimos compreender que é preciso amar até os nossos inimigos? Ou seja, o amor verdadeiro pregado por Tiago é um amor prático. É o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o corpo de cristãos ele deveria ser um exemplo na terra, atraindo pessoas para Cristo através do amor dele, uns para com os outros. Hoje nós temos muito disso, infelizmente. As pessoas, igrejas, comunidades, se apegam à ideia de amar a Deus, mas esquecem de manifestar esse amor pelos homens, que é a criação de Deus. Então nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. Esse amor de Deus, que é um amor incondicional, um amor prático, um amor real. Então Tiago cobra essa postura. Então Tiago, em momento nenhum, havia uma contradição, né? Ontem a nossa diaconisa Dark, num bate-papo interno entre os professores, entre os proletores da carta, ela fez essa referência. Martinho Lutero, né, todos conhecem, um dos principais reformistas da igreja no século XV e XVI. E ele, num primeiro momento, ele fez a leitura de Tiago e chegou a chamá-la de Epístola de Palha, por considerar que ela não havia um princípio evangelístico por detrás dela. Ou seja, ele não via nela um propósito de evangelização ou de um cumprimento do evangelho de Cristo. Mas à medida que ele foi lendo, relendo, tendo compreensão, né, da teologia, depois ele reviu, né, esse posicionamento e passou a entender então que na verdade não havia uma contradição, mas um complemento ou uma convicção maior em relação aos ensinamentos do que era a fé do evangelho da graça, do evangelho de Cristo. Então, enquanto eu já disse aqui, né, os ensinamentos de Paulo concentravam-se na justificação, né, com Deus, Tiago concentrou-se na justificação pelas obras, no sentido que ela exemplificava a justificação
a salvação em Cristo Jesus. Então Tiago incentivava, motivava, exortava o povo judeu, ou o povo cristão, a perseverar, a continuar lutando em meio à perseguição, em meio à escassez, em meio ao sofrimento. Tiago destaca que as boas ações naquele momento, elas fluiriam naturalmente através do Espírito Santo. Naturalmente. É o fruto, né? É o fruto do Espírito Santo na vida das pessoas. Tiago, então, ele tinha sim uma profunda preocupação judaico-cristã, no sentido de defender a fé, de exercer a fé, de acreditar que Cristo era o Senhor e Salvador, e sempre será esse líder maior. Infelizmente, alguns nessa leitura rápida, dinâmica, ou vou dizer vazia, eles acabam entrando em contradição com alguns ensinamentos do Novo Testamento e até mesmo dos Velhos. E aí, para que eu possa aqui fazer um fechamento, eu vou esclarecer para você alguns desses aqui. Esclarecer não, né? Eu vou provocar você, como Tiago fazia, a pensar numa leitura de Tiago, aquilo que você deve realmente pensar e refletir. Tiago não estava preocupado, no primeiro momento, em realizar uma justiça social. Embora ele vire e fale, olha, a verdadeira religião é essa, né? Ou seja, você amar e cuidar dos órfãos e das viúvas. Havia uma praticidade, mas não era um intuito simplesmente de uma justiça social. Não, era de você realizar a obra de Cristo. Porque um dos princípios de Cristo para as nossas vidas é a compaixão. É você se colocar no lugar do outro. É você sentir a dor do outro. Porque o que Cristo ensinou nas bem-aventuranças? Se alegrar com os que estão alegres e chorar com os que choram. Então há uma praticidade nisso. Então não havia uma preocupação em distribuir renda, cestas, ações caridosas. Não, isso era uma consequência do amor e da compaixão de Cristo. Uma outra questão é considerar que quando Tiago fala sobre os ricos, ou fala sobre aqueles que tinham uma condição de vida, né? Era no sentido de que ele estava preocupado em falar para os ricos ou cuidar dos ricos. Não. Na verdade, Tiago, essa expressão rico, ela é uma figura que se aplicava ao povo judeu. Rico para Tiago, na verdade, era aquele que tinha Cristo. Você consegue entender isso? Enquanto muitos hoje buscam a prosperidade material e física, Tiago fala claramente, olha, você é rico. Para você ser rico, você precisa ter Cristo em sua vida. Você precisa viver Cristo. Porque a verdadeira ou a maior riqueza que nós podemos ter e alcançar é a salvação em Cristo Jesus. Então, de forma nenhuma que a carta de Tiago era antagônica, contradizia Paulo. Paulo evidenciava que crer em Deus é muito mais que crer na salvação. Crer em Deus é crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É crer que Jesus Cristo verdadeiramente viveu uma vida de santidade. É crer que verdadeiramente Cristo foi para o Calvário, para a cruz, mudo, como diz a palavra. Não por ele, mas por mim e por você, para cumprir a palavra. Pelo zelo e cuidado da palavra. Isaías 53 vai refletir muito isso. Cristo foi negado, ele sofreu, mas cumpriu o seu propósito. É o mesmo propósito que Cristo quer que nós cumprimos hoje. Então que você venha entender, querido, que Tiago, ele tem esse papel de reforçar esses princípios bíblicos do Novo Testamento, do Evangelho da Salvação para as nossas vidas. Uma outra questão que Tiago reforçava é entender que as boas ações é o
é o exigível, ou faz parte daquilo que precisa autenticar a nossa fé. A fé é genuína. Não tem como, querido, você contradizer a sua fé fazendo as obras da carne. Não tem como você... Ah, não, eu sou crente, mas eu amaldiçoo as pessoas. Eu falo mal das pessoas. Eu não ajudo as pessoas. Ei, que evangelho é esse? Ou seja, a fé genuína, ela vai se tornar real na sua vida à medida que as suas ações, os seus pensamentos, a sua fala manifesta o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Então você precisa entender isso. Você não pode confundir boas obras como um fruto a qual se identifica a árvore. Não. Mas uma é consequência da outra. Tiago jamais, ou em momento algum, ele abre mão do princípio de que o justo viverá pela fé. Mas a consequência dessa fé é que você seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você observar bem, esse é o contexto da carta de Tiago. Tiago ele vai falar então sobre a fé sem obras. Ela é morta. Ele vai fazer uma advertência direta ao preconceito. Ele vai falar sobre o controle da língua. Ele vai falar sobre a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Eu lembrei, pastor Daniel, do nosso bate-papo, né? Tiago 3, ele vai falar sobre a verdadeira sabedoria vem de Deus. No capítulo 4, ele vai falar de como nós devemos nos aproximar de Deus. E no capítulo 5, ainda no capítulo 4, ele vai fazer sobre a advertência contra o julgar aos outros, julgar as outras pessoas. Ele vai fazer uma advertência sobre a autossuficiência. Está muito próprio da nossa realidade, da nossa modernidade hoje. Tiago 4, 13 a 17, vai falar sobre a advertência contra a autossuficiência. Quantos de nós estamos nos perdendo por achar que nós somos autossuficientes? Por quê? Por causa da tecnologia, por causa da riqueza, por causa da intelectualidade, por causa da classe social, às vezes até por causa da cor. Então ele faz assim uma advertência. Capítulo 5, né? Ele vai falar sobre os ricos. Ele vai falar sobre a paciência e sobre a perseverança. Observe que no capítulo 5 ele está falando, encerrando justamente nesse aspecto. Sobre a paciência e a perseverança. E por fim, Tiago encerra então, fazendo uma oração. É como se fosse um apelo. Tiago 13, versículo 18 em diante. Ele vai falar sobre o poder da oração. E fecha Tiago 19, 20. Olha para você ver o texto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Muitas pessoas às vezes desacreditam, né? Daquela condição das pessoas desviarem do evangelho, de apostatar da fé. Tiago mostra isso. Você sabe a palavra. Você já vivenciou essa palavra por um tempo, mas as suas ações mostram claramente de que você já não está mais no caminho. Então significa, querido, que você precisa se converter dos seus maus caminhos. Você precisa permitir que você se convença através do Espírito Santo de que é um pecador e se arrependa. E que se permita transformar o seu entendimento. Lembra de Romanos 12?
Ou seja, você precisa desvencilhar desse mundo, desse sistema mundo, que te corrompeu, que te contaminou. E precisa se colocar numa nova caminhada com Deus. E mais ainda, ele reforça o nosso papel como cristão. Olha, você precisa saber perceber, na dificuldade do outro, a necessidade da pregação do Evangelho. O Evangelho que tem por princípio o arrependimento, de reconhecer de que nós somos pecadores e de que o único capaz de nos fazer santos novamente é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E como consequência, querido, cobrirá uma multidão de pecados. Seja você um evangelista, seja você um pregador da palavra, não somente no falar, mas no agir, no princípio da verdade, da honestidade, da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Esta é a palavra que eu gostaria de deixar para você nesta manhã. Olha, é muito importante que você entenda o papel desse devocional. Primeiramente, é amanhecer o nosso dia já ligados no trono de Deus. Segundo, para que nós possamos nos aperfeiçoar através da palavra. Terceiro, querido, que você possa ser boca profética nesta vida, nesta terra. Então, que você possa cumprir o nosso propósito todas as manhãs. Amém? Lembrando, querido, que é muito importante o seu compartilhamento dessa informação. Compartilhe. Escreva aí na linha, nos comentários, o nome de uma pessoa, um amigo seu. É muito importante. O nosso propósito, nós falamos isso internamente entre nós, né? Nós não temos nenhum propósito real de engajamento das redes sociais, não. Mas nós precisamos alcançar as pessoas e cumprir o propósito de Deus para esse tempo. Já que nós estamos vivendo um tempo de quarentena, um tempo de reclusão, né? E de características, querido, nunca vivido no nosso tempo. Então vamos aproveitar essa ferramenta que Deus colocou em nossas mãos e vamos pregar o Evangelho genuíno. Amém? Deus te abençoe. Que o seu dia seja abençoado. Que o seu trabalho seja próspero no nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam essa manhã. Já citei alguns aqui. A minha vizinha aqui, a Ângela está acompanhando. Cibele, seja bem-vinda, viu? Minha irmã Iris. Deus abençoe, viu? Paulo César Paulino. E eu acredito que seja um amigo lá do trabalho. Marcos Vinícius, jovem Vinícius, evangelista Márcia, minha sogra Madalena, diaconisa Dark, Keila, Esther. Tem um grupo de jovens aí nos acompanhando, viu? Deus abençoe, irmão Wesley, irmã Poliane, Deus abençoe vocês, viu? Irmã Meire. Vamos orar, queridos, agradecer a Deus, pastor Alexandre, pastor Cássio, a nossa missionária Leia, diaconisa Cristina. Deus abençoe vocês, queridos. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos a Deus pelo teu evangelho, te agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor há de fazer, porque nós cremos na tua palavra. Pai, nos ensina a viver a cada dia como se fosse o último dia, à espera da segunda vida do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, 8 horas. Amém? Deus te abençoe.